Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas, e o tema de hoje é colesterol alto. O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto. No Brasil, cerca de 4 entre 10 pessoas adultas têm um nível alterado de colesterol. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse dado já ultrapassa os números dos Estados Unidos. Quem vai falar sobre esse assunto é a nutricionista Fernanda Larraud. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar junto com vocês. Prazer é nosso também. Fernanda, para a gente começar, né, vamos explicar um pouquinho de uma forma bem didática para o pessoal, né, que está acompanhando, o que é o colesterol alto? Na verdade, as pessoas até fazem um pouco de confusão em relação a isso, né? Que sempre quando as pessoas tendem a olhar o exame sozinhas e ver um colesterol LDL elevado, e muitas vezes falam, nossa, eu estou com colesterol alto, ou olha um colesterol total elevado, e se desesperam um pouco, mas a gente tem que olhar tudo separadamente. Eu até faço uma associação para simplificar para as pessoas, não é exatamente o mais correto, mas, por exemplo, a gente associa a L de ladrão e a H de honesto. Então, eu penso o seguinte, que ter um LDL muito elevado é mais danoso para o nosso coração, e ter um HDL mais elevado é um fator de proteção para o nosso coração. Então, nós temos que manter um equilíbrio desse colesterol, que é gordura, né? Então, o colesterol nada mais é do que uma molécula de gordura que circula pelo nosso sangue. Então, se houver muita gordura circulante, uma gordura mais inflamatória, existe possibilidade da pessoa desenvolver, né, a formação das placas das gorduras, que levam aos infartos, aos AVCs, então, risco de morte, né, aumentado. Fernanda, você comentou, né, sobre HDL, né, e LDL, são esses termos que a gente usa, né, popularmente, falando sobre colesterol bom e colesterol ruim, é isso? Isso, exatamente. Agora, Ana, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, eu até falo muito isso, né, para os meus pacientes, para quem me acompanha, eu falo, não basta somente ter um colesterol HDL elevado, porque existem situações que ter um HDL, que é considerado bom colesterol, também muito elevado, acima de 80, por exemplo, também pode ser um fator que prejudica a saúde. Então, por isso que haver o equilíbrio entre os dois é fundamental. Fernanda, antes da gente entrar realmente na parte da nutrição, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho também dos principais sintomas que uma pessoa que está com colesterol alto, ela começa a apresentar. Na verdade, quando a pessoa tem o colesterol alto, significa então que ela tem muita gordura circulante nesse sangue. O fato de ter a gordura junto com o sangue já dificulta o fluxo, né, de sangue. Então, geralmente é uma pessoa que está mais cansada, ela está mais inflamada. Se eu olho isso, por exemplo, já muito provavelmente é uma pessoa que já começa a apresentar uma disfunção na insulina, na glicemia, porque o corpo está muito inflamado, né? Ter o colesterol alto, ele leva à ocorrência de doenças secundárias. Então, você começa a olhar toda a clínica desse paciente. A gente olha, inclusive, deficiência de outras vitaminas. Então, e tudo isso pode ser visto não somente por exame, Ana. Claro que o exame, para nós, né, profissionais da saúde, é algo muito importante, que nos atesta que existe alguma deficiência. Mas existe um termo na saúde que fala que a clínica é soberana, e a clínica é justamente a gente observar o que o paciente relata de sintoma. Então, muita fadiga, muito cansaço, alteração de pele, pessoas que têm, por exemplo, acordam muito à noite. Então, existem vários e vários sintomas que a gente vai observando, né? Depósito de gordura em lugares específicos do corpo. Então, tudo isso leva a interpretação, ainda que não se veja exame, que está acontecendo uma disfunção da gordura ali do colesterol no corpo. Exatamente. Agora, como nutricionista, né, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que são considerados aí os vilões, né, para esse colesterol, que ajudam, né, na verdade, esse colesterol alto a subir ainda mais, né? Certo. E é importante a gente falar aqui que é interessante que muitas vezes as pessoas atribuem 100% à alimentação a questão do aumento do colesterol. Claro que é muito importante, a alimentação ela é fundamental para tudo isso.
Mas o que a gente tem que entender que cerca, vamos colocar aí que 65% do colesterol que nós produzimos, ele é produzido independente de você comer ou não. Mas é justamente essa diferença dos 35, 40% que é influenciado pela alimentação, que é o responsável por baixar esse colesterol ruim, vamos colocar ali entre aspas. Então, alimentos que prejudicam são aqueles que são produzidos com gorduras trans, então são os alimentos mais ultraprocessados, aquele alimento que dura muito tempo na prateleira do supermercado, biscoitos, molhos prontos, né, várias margarinas, a própria gordura vegetal hidrogenada, pipocas ali de micro-ondas. Excesso no consumo da gordura animal também pode causar o aumento do colesterol e piorar a situação de saúde de uma pessoa. Então, né, aquelas carnes mais gordas, com aquela gordura mais aparente, ou mesmo aquela gordura entremeada na carne, então tem que ter um pouquinho de cuidado. Manteiga, leites mais gordurosos. Então, quem tem tendência ao acúmulo maior dessa gordura precisa ter uma atenção e um carinho com tudo isso. Agora, da mesma forma, né, como a gente falou dos alimentos que são os vilões, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os alimentos que são bons, né, que ajudam aí, né, a diminuir esse colesterol e a manter o colesterol bom, né, como a gente fala. Claro, claro. E é super interessante isso, porque quando a gente fala, são muito, na verdade, são mais alimentos que beneficiam do que aqueles que nos fazem mal. Então, quando eu aumento o consumo, por exemplo, de frutas e vegetais, né, eu já estou trazendo para mim elementos que são anti-inflamatórios naturais e que vão ajudar no controle da inflamação que esse colesterol elevado causa. Por outro lado, eu preciso fazer ingestão de alimentos que sejam fontes de gorduras boas. Então, né, que alimentos são esses? Azeite, castanhas em geral, as sementinhas, que são alimentos muito subestimados, que às vezes a gente não tem o hábito de colocar na rotina, sementinha de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, chia. São todos alimentos que são anti-inflamatórios e que nos fornecem essa gordura boa, né? Vamos, talvez para ilustrar mais fácil, seja aquela gordura que passa limpando a veia, né? E trazendo essa questão anti-inflamatória que é tão importante. Agora, Fernanda, é possível quem está aí com o colesterol alto, né, controlar esse colesterol somente mudando a alimentação? Sim, aliás, essa é a base do tratamento. Não adianta você prescrever para um paciente um medicamento considerando a questão do colesterol, se não houver a mudança de hábito, né? O que eu costumo dizer sempre, Ana, é que não se joga semente boa em solo infértil, porque senão, na verdade, você vai estar dando simplesmente uma muleta para o paciente. Então, a base de tudo é a mudança da alimentação, fazer exercício físico, e aí a gente acaba incentivando outros hábitos, né? O dormir melhor, o beber mais água, controle de estresse, porque tudo isso influencia no funcionamento do corpo. Então, a base sempre vai ser a mudança da alimentação, para depois a gente vir associando outros cuidados, para aí sim esse paciente, né, visualizar realmente uma melhora na saúde. Né? E não crer que genética é destino, porque muito paciente não quer viver a mudança da alimentação por acreditar, falar, porque minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve, não sei quem teve, e eu tenho também. Então não adianta eu fazer nada porque isso não vai mudar. Isso não é verdade. Então a gente pode sim começar, aliás, pode e deve começar pela mudança da alimentação, que os resultados são excelentes. Agora com relação, você disse, né, a genética, a obesidade, por exemplo, ela tem relação com o colesterol? Porque muitas vezes as pessoas são magras, vão fazer o exame, né, e o colesterol está muito alto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, o colesterol ele não está associado somente a uma questão de sobrepeso e obesidade, né? Sem dúvida, corretíssima a tua afirmação. Então, existem sim situações que nós sabemos que a genética influencia, mas como eu acabei de falar que a genética não é destino, e não basta somente eu olhar, por exemplo, Ana, para um colesterol LDL. Eu tenho uma pessoa magra que tem bons hábitos, que é saudável, mas tem esse colesterol elevado. Só que a chance desse colesterol entrar na parede da veia, ele
passar por um processo ali de oxidação, causar um entupimento, é quase impossível disso acontecer se esse corpo está bom, se esse corpo está desinflamado, se essa pessoa tem bons hábitos. Então, muitas vezes, para essa pessoa, os médicos nem prescrevem a medicação, porque já existe um excelente estilo de vida associado que não vai fazer com que isso seja um problema para essa pessoa. Agora, por outro lado, se esse colesterol encontra um corpo inflamado, porque não tem jeito de nós dizermos que uma pessoa que está sobrepeso, ela não é inflamada. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença, né? Então, se é uma doença, ela causa uma série de alterações no metabolismo, no nosso corpo, e trazendo processos inflamatórios enormes, onde esse colesterol vai ser mais um problema sério. Então, a chance desse colesterol passar para a parede da veia, inflamar e trazer essa placa, né? E fazer essa placa de gordura ali, que é o ateroma, a placa de ateroma, é infinitamente maior do que lá numa pessoa magra que tenha bons hábitos. Então, é um agravante, né, estar acima do peso. Fernanda, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, você como nutricionista, poderia deixar algumas dicas e orientações, né, para as pessoas que estão em casa e querem fazer essa mudança de hábito, mas hoje você sabe, né, são muitas as opções, as tentações, né, que existem nos supermercados, os fast foods, e como que as pessoas podem, né, mudar mesmo, né, e aos pouquinhos tendo hábitos cada vez mais saudáveis. Ótimo, excelente a sua colocação, Ana. O que acontece? Tem uma frase que define muito da minha vida, do meu atendimento, em tudo que eu acredito, que eu falo que a gente pode comer de tudo, só não tudo. Você não tem que se privar, por exemplo, de comer o alimento que você gosta, mas a base tem que ser aquela simplicidade que funciona. Então, a primeira dica aqui para quem quer começar hoje a mudança é se voltar de novo para o simples, para aquilo que a natureza nos oferece. Comer arroz, comer feijão, comer frutas, vegetais, ovos, leite e derivados com moderação. É sair dessa coisa muito do pacote, né, do mercado pronto, dessa coisa prática, e que dá para ser prático também comendo mais natural. E não precisa ser complicado. As pessoas acabaram rotulando muito essa coisa da nutrição como complicada. Para comer saudável é caro, para comer saudável é difícil. E não é, porque se a gente compara muitas vezes, por exemplo, o preço de uma banana que você compra na feira, que vai sair 20, 30, 40 centavos, que seja R$ 1, se você compara com um alimento mais ultraprocessado, ele é muito mais caro. E a banana é muito mais simples. Beber mais água. E eu quero deixar aqui já, olha, para a audiência a dica, né? Porque muita gente fala, tá, mas o que é o beber mais água? Faça uma continha matemática. 35 ml vezes o seu peso. Você vai saber em litros quanto é que se tem que consumir de água por dia para que você mantenha esses bons hábitos. Então, é trazer o simples, gente. Inclua aí, olha, 3 frutas ao dia, mas em 3 momentos diferentes. Não coma as 3 de uma vez só. Então, de manhã, à tarde, mais tarde um pouquinho. E tente colocar vegetais 2 vezes no seu dia, em momentos diferentes também. Com isso, Ana, a gente já consegue, eu vou te dizer, a gente já consegue reduzir cerca de 60% o risco cardiovascular de uma pessoa, trazendo hábitos simples e que não são impossíveis de serem colocados na rotina. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Imagina, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!